Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sobre o fortalecimento dos municípios. Senadora, o pleito municipal recolocou essa bandeira aí na pauta da política. Como é que a senhora encara essa questão? Olha, Armando, primeiro, obrigada por me convidar para voltar a conversar aqui com os nossos telespectadores. A eleição agora mostra um lado perverso, porque a Federação Brasileira ela está num desequilíbrio que começa a comprometer, eu lamento, a própria relação e a harmonia das instituições. Por quê? Porque nós temos uma união, o poder, a União, o governo federal, a União, uma super poderosa, um ente federativo poderoso, com 60% do que você arrecada. Aí vem os primos que eu digo remediados, os estados com 20 e poucos por cento, e as prefeituras com 13%. Então, essa coisa do chapéu na mão, de ter que prefeito vir a Brasília mais uma vez para fazer a reivindicação, para o dinheiro chegar lá, isso custa caro para o Brasil, muito caro. Isso dá uma perversão, dá uma série de problemas. Por que que emenda parlamentar é uma coisa da sobrevivência dos deputados aqui nessa casa? Porque é assim que o sistema foi criado. E é um sistema de subserviência, né, do município, que é a base, né, da pirâmide política e institucional desta nossa federação, ao poder central. Então, nós precisamos agora, a partir desse cenário criado, discutir o pacto federativo. Do jeito que está, é muito difícil. E é evidente que a União que digamos, concentra esse poder todo, ela não quer discutir isso, né? Ninguém quer abrir mão do poder, né? Quer continuar dependendo. Eu penso que agora, esse quadro vai mostrar, hoje já muitas prefeituras, centenas de prefeituras no Brasil inteiro, não estão pagando os servidores. Não tem condição. Porque as prefeituras pequenas, elas dependem de uma única fonte de receita, Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Esse fundo é composto por impostos federais, entre eles o IPI. Cada vez que o governo faz festa com o chapéu alheio, ou seja, tira, concede, desonera a compra de automóvel, a linha branca e tal coisa, que ele tira, lá na ponta vai sofrer no repasse do dinheiro. E essa é a principal fonte. Esse é um lado perverso. O outro lado é o seguinte: o governo reajustou o salário mínimo, o que é necessário, só que ele não está preocupado em saber se as prefeituras têm fôlego financeiro para arcar com aquele imposto, porque o salário mínimo é para todos. E eles são seletistas, não são estatutários. Então, aumenta o salário. Impacto sobre a folha e sobre a receita do município, sobre os gastos do município. Faz o piso nacional dos professores, necessário e urgente, mas também o governo federal não quer saber se o prefeito pode pagar ou não pode pagar. E aí, de novo, vem o dilema. Então, ele aumenta o encargo e reduz a receita. Quem é que vai administrar isso? Fica difícil. Fica complicado. E aí as prefeituras estão com a corda no pescoço, os prefeitos. Agora, não se discutiu isso porque estávamos num momento eleitoral e isso criaria, digamos, um tumulto, aí, um problema. Mas agora nós temos que ver, é uma realidade muito dura. Agora, tem 3 maneiras de tentar amenizar isso. Ou a transferência de recursos, ou a desobrigação, ou seja, retirar dos municípios, ou a criação de impostos municipais. Como é que a senhora vê essas 3 opções? Armando, não é possível num município pequeno de 5 mil habitantes você criar imposto. É inviável. Grande, já existem outros os impostos. É o IPTU, né, da cidade. E os impostos, impostos sobre serviços, de qualquer natureza, que fazem, cidades como São Paulo, né, tem uma arrecadação fenomenal com o IPTU, né, São Paulo. E as cidades médias da mesma forma. Cidade pequena, não. O que ela vai tributar? Aonde ela vai tributar? O que ela vai tributar? Ou seja, a redivisão. Então, aí o governo, em 2008, o governo aplicou a mesma política, desonerando. Lembra lá quando houve aquela crise e tal, imobiliária e tal? Aí o que o governo fez? Fez isso. A situação se agravou e aí veio o governo, emergencialmente liberou 2 bilhões para repartir no FM, para botar no FM. Não era um recurso formado, ele
buscou no orçamento, tirou extra orçamentário e botou lá dentro para poder a situação não ficar grave. Agora vai ter que fazer a mesma coisa. Isso aí não é uma forma correta de você... Ou seja, na verdade, nós estamos precisando de uma reforma tributária, não é, senadora? E essa, como não sai, você tem que encontrar uma forma mais, digamos, harmoniosa, mais justa, igualitária. Eu diria, harmoniosa é melhor de compartilhar essas responsabilidades. Aí o governo faz, minha casa, minha vida. Muito bem, a Caixa financia. Mas a prefeitura tem que pegar o terreno, a prefeitura tem que fazer terraplanagem, a prefeitura tem que preparar saneamento, água, todas aquelas coisas que não são necessárias. Quanto é que custa isso? Quanto a prefeitura recebe para fazer essas coisas? E todos os programas são dessa forma, com esse compartilhamento. Só que o encargo sai lá. E o morador vai lá cobrar do prefeito. Ele não quer saber, não, minha casa, minha vida, eu tenho direito, vou lá. Então, a vida acontece no município. Acontece no lugar onde o cara vive, onde o cara mora ali, onde o habitante, o eleitor. E as pessoas hoje estão muito bem informadas, elas sabem, elas assistem, ouvem rádio, assistem televisão, lêem jornal, elas sabem dos seus direitos, o que tem, o programa existe. O governo faz um baita lançamento desse, como esse Minha Casa Minha Vida, luz para todos, né? Então o cara está lá no interior, lá, saneamento, água, né? Para a população. E a senhora acha que já há um processo de conscientização que vai permitir essa mudança de qualidade da nossa federação? Eu penso que sim, eu acho que é fundamental, é necessário. Vejo que também é uma tradição, como eu falei, das emendas. Armando, você é um experiente jornalista e você lembra o quanto essas emendas são complicadas também. Eu procuro ajudar, eu acho que a gente tem que permitir, mas seria bom oxigenar um pouco esse trabalho. O governo mantém, há uma tradição política disso e há uma sobrevivência dos parlamentares com esse sistema. Agora, no meu entendimento, ele não é um sistema ideal para fortalecer a democracia. Né? Então... O outro tema que está na pauta da Câmara e que tem a ver com é a distribuição dos royalties. Do petróleo, muito petróleo, muito porque bem isso também vai é um favorecer problema. Isso seria uma boa distribuição, porque se discutiu aqui a posição municipalista. Eu sou municipalista por entender exatamente o valor que tem a questão municipal no contexto institucional, político e econômico do país. E também isso seria justo, né? Porque é um patrimônio de todos, né? O recurso do pré-sal da exploração, patrimônio nacional, que seria uma boa hora de compartilhamento, né? Proporcional, e aí o governo poderia aproveitar a oportunidade, curso, e fazer uma distribuição mais justa, ampliar a distribuição para os municípios nessa hora. Então, aí poderia compensar a não existência de uma reforma tributária, como a gente gostaria que tivesse. E a senhora considera que esse tema deverá ser discutido obrigatoriamente ainda durante este ano? Agora nós temos que ver. Agora nós temos o segundo turno aí das eleições nas capitais. No Rio Grande do Sul só tem uma cidade que vai ter segundo turno, que é a cidade de Pelotas. Uma disputa entre um deputado federal do PT e um jovem de 27 anos, Eduardo Leite, que é do PSDB. Então é uma disputa muito interessante essa lá, porque são jovens que estão entrando na administração e pessoas muito preparadas do ponto de vista da técnica, do estudo e tal, e da relação política também. Então isso tem espero que esse sangue novo que está entrando na política também tenha gás e energia para pressionar o governo para que a gente mude algumas coisas e não ficar sempre como bombeiro apagando incêndio, né, Armando? Porque é muito ruim essa situação, você fica sempre permanente, mesmo a casa da agricultura, quando tem uma crise e tal. Se a gente tivesse fundo de catástrofe, política para a agricultura com, digamos, tranquilidade, de longo prazo, você não ficaria em sobressaltos vivendo cada crise que aparece aí de perda por granizo e tal. Fundo de catástrofe tem isso, vamos lá, aciona lá o fundo aquele que é próprio para aquele negócio, para aquele evento, né, climático. E assim sucessivamente. A gente está sempre trabalhando e apagando incêndio. Senadora, muito obrigado por essa oportunidade. Mais oportunidade de conversar com você aqui, velho colega. Vocês acabam de assistir uma entrevista com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sobre a necessidade de fortalecer. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas já sabem como fazê-lo. Basta acessar o Alô Senado via 0800 61 2211
ou através da internet no endereço www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.